Olá, pessoal! Então, agora vamos dar início à fisiologia do sistema respiratório. E aí eu já começo com uma pergunta para vocês. Quais são as funções do sistema respiratório? E eu sei que a primeira função que nos vem à cabeça está relacionada à troca gasosa, ou seja, ao fornecimento de oxigênio para os tecidos e remoção do dióxido de carbono, que são os metabólitos das células. Essa intensidade da troca, a frequência respiratória, a intensidade de troca gasosa, ela vai depender da taxa metabólica tecidual. Então, obviamente, o animal em repouso, ele tem uma taxa metabólica menor do que um animal que está fazendo algum tipo de atividade. Logo, um animal em repouso, a troca gasosa ela vai ser menos intensa do que um animal fazendo atividade. Quando eu comparo animais com portes diferentes em repouso, eu posso dizer para vocês que animais de pequeno porte, eles têm uma taxa metabólica maior do que um animal de grande porte, os dois estão em repouso. Por quê, professora? Porque um animal de pequeno porte, a área de superfície dele, comparada a toda a massa corporal, a área é muito maior de perda de calor do que um animal de grande porte. Então, o consumo de oxigênio por quilograma de peso de um animal de pequeno porte é maior do que um animal de grande porte, certo? Então, a taxa metabólica influencia o consumo de oxigênio. Outra coisa que influencia o consumo de oxigênio o consumo máximo é a massa total da mitocôndria nos tecidos. Então, por exemplo, um animal atleta, ele tem muito mais mitocôndria nos músculos esqueléticos do que um animal que não é atleta. Então, o equino, ele vai ter muito mais mitocôndrias nos músculos esqueléticos do que um bovino. Então, o volume máximo de oxigênio consumido por esses animais vai ser maior do que um bovino, ok? Além de troca gasosa, pessoal, de fornecimento de oxigênio e eliminação de CO2, o sistema respiratório também tem outras funções, como comunicação dos animais por sons e feromônios. Também são importantes na termorregulação e a gente vai abordar isso na aula de hoje e provavelmente vocês já devem ter visto em bioclimatologia. Também tem função de proteção do animal contra poeiras inaladas, gases tóxicos e agentes infecciosos. Então, o sistema respiratório tem desde as narinas, os pelos, as células lá das vias aéreas condutoras que são ciliadas, a produção de muco, tudo isso na tentativa de proteger o animal contra agentes agressores, ok? Além disso, a gente vai ver na aula de hoje que os músculos da respiração eles são importantes para que aconteça a inspiração e a expiração. Então, para que aconteça, consequentemente, a troca gasosa. Mas não só isso, os músculos respiratórios também são importantes para aumentar a pressão abdominal no momento da micção e facilitar esse processo, no momento da defecação e também no momento do parto, ok? Esse gráfico, essa imagem, ela mostra exatamente, pessoal, o que a gente falou em relação ao consumo de oxigênio. Então, aqui, um animal em repouso, ele precisa de menos oxigênio do que o animal que está em andadura, que vai precisar de menos do que o animal que está com trote lento, e assim sucessivamente. Então, aqui, um animal galopando, ele vai ter um aumento significativo no consumo de oxigênio, porque ele tem aumento das taxas metabólicas, especialmente em relação ao músculo esquelético. Ventilação, pessoal, nada mais é do que o movimento de gás para dentro e para fora dos pulmões. Está relacionado ao volume de ar dos pulmões, ou seja, alcançando os alvéolos para que aconteça troca a cada minuto. Por isso, o ventilação minuto é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, o volume, ventilação minuto, a gente já viu que é o volume total de ar inspirado em 1 minuto. O volume corrente, esse é o volume de cada respiração, vezes quantos movimentos que o animal está fazendo por minuto, quantos movimentos respiratórios por minuto, que é nada mais, nada menos do que a frequência respiratória.
Aqui, pessoal, antes que a gente continue falando de ventilação, é importante que vocês entendam quais são as funções das vias aéreas. Então, a gente tem as vias aéreas de condução e do ar e as vias aéreas de trocas gasosas. As vias aéreas de condução, gente, vai desde as narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Tudo isso é via aérea de condução. A via aérea de condução, ou as vias aéreas de condução, pessoal, não fazem troca gasosa. Como elas não fazem troca gasosa, elas são ditas como espaço morto. Espaço morto anatômico. Ela só tem função de conduzir o ar, e além de conduzir o ar, elas também têm função de purificar esse ar, aquecer esse ar, para que ele chegue lá nos alvéolos e aconteça a troca gasosa. Logo, as vias aéreas de troca são os alvéolos. Então, a porção alveolar é onde acontece troca. Existem alguns alvéolos que não são vascularizados. Se eles não são vascularizados, não acontece troca. Se não acontece troca, eles também são considerados como espaço morto. Nesse caso, espaço morto alveolar. Então, espaço morto anatômico, desde a narina até os bronquíolos. Espaço morto alveolar, aqueles alvéolos que não fazem troca. Espaço alveolar é o espaço que acontece troca gasosa. Entendido isso, a gente continua falando sobre a fórmula de ventilação minuto. Então, a gente já sabe que ventilação minuto é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. E o volume corrente, então, gente, ele é igual à porção do volume corrente que entra no alvéolo, lá para fazer troca, mais a porção do volume corrente que entra no espaço morto, tá? Tudo isso vezes a frequência respiratória. Mudanças no volume corrente e na frequência ocorrem em animais em exercício e durante a termorregulação. E aí a gente vai ver que na termorregulação, a depender do estresse que o animal esteja passando, se for pelo frio ou pelo calor, esse volume corrente ele pode aumentar ou no espaço morto ou no espaço alveolar, onde acontece troca. Então, pessoal, falando um pouco da ventilação e da importância desse processo na termorregulação, vamos pensar aqui comigo. Então, o animal que está sofrendo estresse pelo calor significa que ele precisa perder calor, e animais que perdem calor pelas vias respiratórias, eles ficam ofegantes. Então, quem já viu um cão ofegante, vê que ele aumenta bem a frequência respiratória, mas a quantidade de ar que alcança as vias aéreas em cada movimento desse é baixo. Mas, como a frequência é alta, acaba que em cada movimento o animal, esse ar, ele vai passar ali pelas vias de condução, especialmente no espaço morto, e esse ar mais frio que entra vai trocar calor e o animal vai perder calor por evaporação de água. Entendam que a maior parte do volume corrente nesse processo, ele alcança somente espaço morto. Por que pouco volume corrente chega no espaço alveolar? Porque o animal que está sofrendo estresse pelo calor, ele vai tentar ao máximo manter a sua taxa metabólica tecidual nos níveis mais basais, porque se ele aumenta a taxa metabólica, significa que ele vai gerar mais calor, e ele está pretendendo perder calor. Então, se a taxa metabólica está basal, o animal ele precisa de menos troca gasosa. Por isso que a maior parte do volume corrente alcança somente espaço morto. Lá no espaço morto acontece a troca de calor do ar frio que entra com as vias aéreas ali, e o animal perde calor por evaporação de água. Já no estresse pelo frio, é o contrário, gente.
pensa o seguinte, se o animal está sofrendo estresse pelo frio, ele vai tender a aumentar a taxa metabólica tecidual, para que ele gere mais calor corporal. Por isso que o animal treme quando ele está com estresse pelo frio, e a gente também. Esse tremor é justamente para aumentar a taxa metabólica dos músculos esqueléticos e produzir mais calor corporal. Aumentando a taxa metabólica, consequentemente, eu preciso de mais troca gasosa. Logo, vai aumentar a ventilação alveolar, aumentar o volume corrente lá nos alvéolos para que aconteça a troca gasosa, ok? Bom, pessoal, e como que o ar ele entra e sai dos pulmões no processo de ventilação? Isso acontece durante os movimentos de inspiração e expiração, e a inspiração e na inspiração e expiração acontecem mudanças nas pressões no interior dos pulmões, e essa mudança nessas pressões é que fazem com que o ar ele entre ou saia dos pulmões. Logo, para que haja mudança nessas pressões, é necessário que aconteça movimento de músculos. Então, os músculos da inspiração e expiração, eles são fundamentais para que as pressões no interior do pulmão elas variem e assim o ar possa fluir para dentro ou para fora do mesmo. Então, vamos lá. Na inspiração, gente, o diafragma e os músculos intercostais externos, eles que são protagonistas do processo de entrada de ar nos pulmões. Por quê? Porque quando acontece inspiração, primeiro o diafragma ele contrai e desce, e os músculos intercostais contraem e puxam as costelas, expandindo a caixa torácica. Quando a caixa torácica expande, o pulmão ele tem mais espaço aqui dentro. Logo, a pressão exercida sobre ele é menor. Então, ele fica com uma pressão menor do que a atmosfera, ou seja, uma pressão subatmosférica. Com isso, o ar ele flui naturalmente de onde ele tem maior pressão para onde tem menor pressão. Logo, na inspiração, com a diminuição da pressão no pulmão, eu tenho passagem de ar da atmosfera para dentro dos pulmões. Após a inspiração, o diafragma ele relaxa e sobe. E os músculos intercostais externos também relaxam e os externos contraem. Isso faz com que, além da própria elasticidade do pulmão, faz com que a pressão aqui sobre os pulmões aumente. Ele diminui o espaço aqui da caixa torácica e a pressão sobre os pulmões aumenta. Agora, a pressão dentro do pulmão ela fica maior do que a pressão atmosférica. Então, agora o ar vai passar de dentro do pulmão para a atmosfera, após a troca gasosa. Então, vejam que o que determina a entrada e saída de ar é o movimento de músculo. Então, primeiro tem que haver movimento muscular para variar a pressão no pulmão, para que assim o ar possa sair ou entrar. Então, repetindo, na inspiração eu tenho o movimento do diafragma, contração do diafragma e de músculos intercostais externos, e a contração muscular move as costelas rostralmente para fora e o diafragma descendo, isso vai aumentar a caixa torácica, diminuir a pressão sobre os pulmões. Então, a pressão nos pulmões fica subatmosférica, abaixo da atmosférica, e o ar ele vai passar de onde ele tem maior pressão para onde tem menor. Então, ele flui da atmosfera para dentro dos pulmões. Já na expiração, os músculos abdominais e os intercostais internos vão fazer com que diminua o tamanho da cavidade torácica, o diafragma também relaxa e sobe, a pressão aqui nos pulmões aumenta. Além desse movimento do músculo, o próprio tecido pulmonar ele é elástico, então no momento da expiração, a elasticidade do pulmão também exerce uma pressão aqui sobre ele, a pressão no interior do pulmão fica maior do que na atmosfera, então eu tenho agora a saída de ar de onde ele tem maior pressão para onde tem menor pressão, ok?
Vamos lá. É importante falar, pessoal, que os pulmões, eles nunca se esvaziam completamente. Então, numa respiração normal, no processo de inspiração e expiração normal, no repouso, por exemplo, sempre vai ficar uma capacidade residual funcional, ou seja, uma quantidade de ar ali nos pulmões, para manter uma pressão subatmosférica, e isso faz com que os pulmões eles se mantenham parcialmente inflados mesmo após a expiração. Isso é importante para que não aconteça colabamento pulmonar, ok? Então, aqui na figura A eu tenho que ali no espaço pleural eu tenho uma pequena quantidade de ar que permanece mesmo após a expiração. Quando o animal expira, quando o animal vai fazer inspiração, a pressão interna ela aumenta, a pressão interna ela diminui bastante, então veja aqui que a pressão pleural já diminuiu mais do que estava, a pressão nos alvéolos e nas vias aéreas de condução também diminui, e isso facilita a entrada de ar, já que o ar ele passa de onde ele tem maior pressão para onde tem menor pressão. Depois eu tenho no processo de expiração que a pressão agora nos pulmões ela começa a aumentar, ficando maior do que a pressão atmosférica, e aí o ar ele consegue sair. Lembrar que sempre fica uma quantidade de ar aqui nos pulmões, na pleura, para que não aconteça colabamento pulmonar, que é a chamada capacidade residual funcional. Ok? Além da capacidade residual funcional, que evita o colabamento pulmonar, os alvéolos eles também produzem uma substância muito importante que evitam a telectasia, que é o colabamento alveolar. Essas substâncias são chamadas surfactantes, que são formadas principalmente por lipídios e proteínas e que têm um caráter anfipático, ou seja, uma região polar e outra região apolar. Esses surfactantes eles são produzidos por células epiteliais do tipo 2 e eles reduzem a tensão superficial entre o líquido e o gás dentro dos alvéolos e evitam o colabamento pulmonar, ok? Então, o que faz com que o pulmão não colabe e se mantenha inflado é a capacidade residual funcional, ou seja, uma quantidade de ar que fica lá na pleura mesmo após a expiração, e os surfactantes alveolares, que diminuem a tensão entre a camada de líquido que tem aqui nos alvéolos e o ar que tem aqui dentro, então evita o colabamento dos alvéolos. Tudo isso faz com que o animal ele mantenha os pulmões parcialmente inflados e não perca a capacidade respiratórias. O colabamento de alvéolos é chamado de atelectasia, tá, gente? Ok? Então, vamos lá. Essa imagem, pessoal, ela mostra subdivisões de volumes e das capacidades pulmonares. Então, como a gente já entendeu o que é a ventilação, agora a gente vai entender as subdivisões relacionadas aos volumes e à capacidade pulmonar, ok? Então, aqui, ó, compreende a capacidade pulmonar total do animal, mesmo após uma inspiração forçada ou expiração forçada. Aqui a gente tem o volume corrente, então o animal em repouso, normalmente a entrada e saída de ar se dá nesse ritmo aqui, então na inspiração, expiração, inspiração, expiração. Se o animal fizer uma inspiração forçada, tentar inspirar o máximo possível, isso é chamado de volume de reserva inspiratório.
Se ele fizer uma expiração forçada, tentar eliminar o máximo de ar dentro dos pulmões, isso é chamado de volume de reserva expiratório. Vejam que após uma expiração forçada, sempre fica um volume residual, né? Sempre fica uma quantidade de ar dentro dos pulmões para evitar o colapamento pulmonar. Quando o animal está numa respiração com volume corrente normal, sempre também fica uma quantidade de ar nos pulmões que é chamado de capacidade residual funcional, ok? E isso aqui é o volume, é a capacidade vital, onde sempre vai se manter ali o volume residual, ok, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre o sistema respiratório. Por hoje, a gente fica por aqui. Bons estudos!